Se você achava que era fácil torcer pro Corinthians, bem-vindo ao bando de loucos. Olha, falar pra vocês que, cara, não é fácil torcer pro Corinthians. Não é fácil ter que esperar o outro dia pra gravar um vídeo. Porque se eu deixasse pra gravar esse vídeo ontem, depois do fatídico dia do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, cara, não ia dar certo. Eu ia xingar muito aqui. Eu ia trazer palavras agressivas demais nesse vídeo e não ia dar certo. Muitos dos meus conhecidos e caras que eu sigo aqui no YouTube foi a mesma coisa. Eu comecei a ver uns vídeos deles ontem e assim, cara, foi horrível. Muitos deles não tinham nem como analisar tamanha raiva. Então, com mais calma, com mais tranquilidade, é interessante gravar hoje para analisar o que foi aquela porcaria de jogo ontem no Equador. E assim, pessoal, começo de tudo. Eu vi muitos jornalistas, muitos comentaristas, né, semana passada, depois do jogo contra a Universidade Central da Venezuela, falando o seguinte: se o Corinthians entrar com a mesma postura, preguiçosa, chinelinha, com o jogo mais ou menos lá no Equador contra o Barcelona, vai tomar um vareio. E, cara, me incomoda ver que ninguém da comissão técnica, nem os jogadores, prestaram atenção na postura horrorosa do time contra um time quase amador da Venezuela. Dito e feito. Entrou no Equador com. Me desculpa, mas assim. Os jogadores. Eu vou entrar depois na análise jogador por jogador, mas. Antes dos jogadores, o principal responsável, 100% de responsabilidade, se chama Ramon Dias e do auxiliar Emiliano Dias. Desde o ano passado, eu comento para algumas pessoas próximas, comento ali nas redes sociais, Ramon Dias não é técnico para o Corinthians. Ele é um técnico de momento, ele é um técnico salvador de rebaixamento e acabou. Ele não tem repertório, ele não tem... Ele consegue levar notáticos de times assim medíocres, como foi o caso da Universidade Central da Venezuela. Foi muito na vontade dos jogadores do time venezuelano? Foi. Mas foi muito da burrice do técnico em não armar um time correto na Venezuela e também não imprimir um ritmo de jogo mais audacioso, mais impetuoso, mais corajoso, vamos dizer, lá na Venezuela e também aqui no Brasil. Então, antes de tudo, antes de tudo, o maior culpado dessa derrota humilhante, vergonhosa do Corinthians ontem se chama Ramon Dias. E por que foi a culpa dele? Vou explicar aqui uns erros medonhos que ele cometeu ontem, desde a escalação, desde a mudança no segundo tempo, que foi pavorosa, que foi uma mudança de desesperados. E Corinthians é time grande, Corinthians é time de massa, cara. Corinthians não pode se apequenar. E a mudança que o Ramon Dias fez no segundo tempo foi literalmente para dizer: estamos com medo, vamos ter que ir para cima. Não precisava. Vamos lá. A escalação que ele fez, né, no 5-2-2 praticamente, é, eu achei. Eu achei triste. 5-2-1-2, na verdade, né? Garro ali no meio. Então foi 5-2-1-2. Porque o Bidon e o Alex Santana ficavam ali na cobertura da zaga. E dos laterais, o Mateuzinho e o Hugo, o único que ainda sobe com eficiência é o Mateuzinho. Porque o Hugo, ele é bom defensivamente, mas ele é um grosso. O Hugo é um lateral, assim, que sinceramente eu não faço ideia de como ele foi parar no Corinthians. O cara não sabe fazer um dois, o cara não sabe fazer um cruzamento decente. Então, começa por aí. Então o cara coloca três zagueiros, tudo bem, o Gustavo Henrique cabeça de área, aí você tem o Choca ali jogando pela esquerda e o Félix na direita. Tudo bem, ok. Era até pra dizer assim, poxa, vamos nos defender. Esse jogo aqui é pra gente se defender. Só que tudo começa a dar errado quando a gente vê essas laterais de jogadores que não sobem. O Mateuzinho até sobe bem, e demais até, mas o Hugo não. E aí você vê dois caras de cabeça de área, Bidon e Alex Santana, que o único que ainda sai e faz um jogo legal é o Bidon. Mas, cara, vamos lá. Era um jogo de combate, era um jogo aguerrido, era um jogo de corpo. O Bidon é um menino de 20 anos praticamente, é um mosquito, como se diz. Toda dividida no corpo do Bidon ele perdia. Toda dividida, presta atenção. O Alex Santana era o único que estava combatendo, era o único que estava voltando. Ele estava totalmente desgastado nessa postura de jogo. E lá na frente o Garro que
tinha de voltar até a defesa para pegar alguma bola para partir pro ataque e distribuir para Memphis e Yuri. O Memphis também começou a fazer isso de um tempo até, né, do meio pro final do primeiro tempo, ele começou a fazer isso porque ele via que a bola não chegava lá no ataque. Então não chegava no Garro com eficiência. O Bidon estava sendo engolido pelos jogadores do time equatoriano. Então tava errado, não tinha saída de bola. A proposta correta para esse tipo de jogo seria armar a defesa com, né, com 3 zagueiros, vamos dizer assim, mas coloca no meio de campo, né? Tira ali ou Yuri ou Memphis, deixa só um atacante fixo ali ou não, movimentando, mas preenche o meio campo. Faz uma saída. O time ele tinha que preencher aquela zaga, aquela linha de zaga e a linha de meio campo. Mas a gente tinha uma lacuna, a gente tinha um vácuo no meio de campo que foi completamente preenchido pelo time equatoriano, pessoal. Com isso, eu vi que o nosso principal problema era esse. Era a transição de bola da defesa. E aí o que aconteceu? Sem ter essa transição, sem ter essas cabeças que fazem uma transição eficiente ou um contra-ataque eficiente pelo meio, porque pela lateral seria nulo pelo lado do Hugo. Foi praticamente nulo. O Garro e o Memphis estavam caindo ali pelo lado esquerdo porque a gente via que o Hugo, zero. É um zero à esquerda. E pelo lado da direita, coitado, o Mateuzinho estava sozinho e o Yuri caindo lá de vez em quando. Só os dois. Então, o time morreu aí. Não tinha nem possibilidade de contra-ataque. E levou um vareio de bola no primeiro tempo. Um vareio. Porque, tudo bem, aí o seu Ramon Dias dá uma entrevista falando que eles não criaram nada. Tanto não criaram que cavaram pênalti, né? Pelo amor de Deus. E no segundo tempo, perdendo de 1-0, em vez de manter uma postura defensiva e pensar, pô, vamos manter essa postura defensiva, fazer tudo fechadinho aqui, mas explorar os contra-ataques. Nem que você tivesse trocado o Hugo pelo Bidu, né? Eu acredito que ele estava ali no banco de reservas, e tirado pelo menos o Memphis, que era um morto dentro de campo, ou então o Garro, deixa o Memphis no lugar do Garro e coloca ali, compõe o meio de campo com o Carride. Porque primeiro, eu não sei por que cargas d'água ele colocou o Carride na reserva. É uma coisa que eu não consigo nem acreditar que ele colocou o Bidon e não o Carride como titular. Então faz essa troca, preenche o meio campo. Nem que você. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração que o Corinthians estava sem seus 2 principais jogadores de marcação aguerrida ali, né? Que é o Raniel e o Martinez. Então, esses 2 jogadores fizeram uma falta absurda no jogo de ontem. Eu acredito que um deles, talvez o Martinez volte pro jogo de volta na Neoquímica Arena, mas independente disso, ele é o cara que tem que armar o time de uma maneira correta. Não o torcedor vir aqui fazer uma análise do que ele fez de errado, ou os jornalistas. Para mim, um técnico ele começa a se apequenar, a ser covarde quando a mídia ou os torcedores veem os defeitos dele que. Me desculpa, os defeitos do Ramon Dias, em termos de escalação, de composição tática, eles vêm sendo gritantes para todo mundo ver desde o Flamengo e Corinthians no Maracanã pela semifinal da Copa do Brasil no ano passado. Ali já dava para ver escancarado que ele tem problemas gravíssimos de armação tática e de variação tática com o elenco que ele possui. Dito isto, pessoal, vamos para a análise dos jogadores, porque para mim, o principal responsável, sem sombra de dúvida, é Ramon Dias. E o que ele faz taticamente reflete na postura e também no jogo dos atletas. Jogador de futebol ele é muito dependente hoje em dia da postura tática que é desenhada ali no pré-jogo e etc. Aí você grita, cara, ele não vai colocar na culpa do Memphis. Eu não coloco na culpa do Memphis, cara. Eu não coloco na culpa do Garro. Todos eles foram inúteis. O Yuri, todo mundo que sabe o potencial dele. Todo mundo sabe o potencial do Garro. Todo mundo sabe o potencial do Mateuzinho, do Carride, do Bidon. Mas ontem, todo mundo foi afetado. Não teve ninguém que jogasse bem, porque taticamente o time estava uma monstruosidade, estava horrível. A impressão que dá é que esse time nunca treinou junto e que nunca treinou da maneira que o Ramon se propôs a jogar ontem. E todos eles estavam perdidos em campo, sem saber o que fazer. Quando a bola chegava no pé do Memphis, ele tentava tocar de primeira para alguém e a bola era perdida. Aí me dava raiva ver o jogo ontem, porque o Corinthians sempre que tinha bola, parece que era uma preguiça de tocar para a zaga o tempo inteiro, porque não tinha como sair para o ataque. E quando chegava para alguém no ataque, a bola queimava no pé. E perdia imediatamente para alguns dos zagueiros do Barcelona de Guayaquil, porque eles não sabiam o que fazer. E esse toquinho de primeira era burro, porque eles não tinham aproximação de jogadores. O espaçamento era muito largo. Eles não estava estreito ali
a tática desenhada pelo Ramon Dias. Então, eu não coloco na culpa dos jogadores. Aí você fala, mas o Memphis tá devendo há muito tempo. Tá, mas dá para perceber. E é nítido que ele está incomodado com a falta de tática do time. Ele tá incomodado com a falta de treinamento, de postura. E, pessoal, aqui, ó. Eu não vou nem falar da nossa zaga. Porque no primeiro vídeo desse canal que eu gravei, eu falei que nossa zaga é medonha, patética. Melhorou muito com a entrada do Gustavo Henrique no último jogo contra o Mirassol, no Campeonato Paulista. Mas Félix Torres e Gustavo Henrique são os únicos que estão jogando alguma coisa na defesa do Corinthians. São os únicos. Choca é um garoto que não sabe nem como chegar direito numa bola, não sabe ter malícia para ver, putz, estou atrasado, vou tirar minha perna daqui. Porque sabe que isso é pênalti na grande área. Todo jogador experiente vai cavar um pênalti vendo que um zagueiro tá chegando atrasado. Pelo amor de Deus. E o André Ramalho nem se fala, né? O Kaká é, sei lá, sexta opção. E o André Ramalho tá mal o tempo inteiro. Atrasado no tempo de bola, no cabeceamento, no bote, em tudo. Então, a nossa zaga é medonha, não inspira confiança. O Keique depende muito do Martinez e do Raniel ali na contenção, mas não passa segurança pro Hugo. Pra você ter ideia, no gol anulado que o Gustavo Henrique fez contra, o Hugo saiu pra tentar dar um soco na bola, mais por não ter confiança no corte, né, da zaga, do que por outra coisa. E aí, no gol tomado que o Hugo sai, o terceiro gol, que ele sai para dar um soco na bola, ele também não teve confiança que a zaga cortasse aquela bola cruzada. E ele se obrigou a sair. Então, tudo é um reflexo de postura terrível do time nessa sequência de jogos que já dura desde o início do Campeonato Paulista. Então, aqui eu não vou entrar no mérito do péssimo jogo que todos os jogadores fizeram, né? O Hugo fez um jogo ruim. O Gustavo Henrique foi mais ou menos, né? Se o gol contra tivesse sido validado e não tivesse sido impedido, ele, né, tava na merda também. O Choca, então nem se fala. Eu acredito que o Ramon Dias expôs muito o Choca principalmente o menino, o João, né? Então, tirando ele, eu acho que não precisava ter tirado ele. Mantinha, sim, os três zagueiros. Simplesmente mudava o Félix, que estava amarelado. Acho que foi precipitada a mudança que ele fez no segundo tempo. Expôs demais o time, expôs demais e não deu resultado algum, porque nem atacava e nem fazia nada. O Maicon, meu Deus, o Maicon, assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto foi horroroso ver ele tentar dar o bote no jogador do Barcelona ali no segundo gol deles. Foi horroroso, foi horroroso. Foi uma coisa assim, tipo, de. Nem um sub-20 faz uma coisa dessa. E basicamente é isso, pessoal. Eu não vou entrar no mérito de quem jogou ruim, quem jogou bem ali dos jogadores, porque praticamente todo mundo jogou horrível. Foi péssimo, todo mundo foi péssimo ali. Agora, falando muito sério aqui. Deixar de acreditar, a gente nunca deixa de acreditar no Corinthians. Futebol é imprevisível. Futebol acontece de tudo, meus amigos. Acontece da gente perder. A gente podia ter perdido de 4-0. Mas se o time tiver sangue nos olhos e tiver uma postura de brio, de coragem, sabe, postura de Corinthians, goleia de 5-0 o Barcelona em casa. Eu acredito que isso é possível. Mas com esse time, da maneira que anda jogando nos últimos jogos, eu não acredito. Me desculpem. Se você falar, eu até pego o histórico, né? Ganhou de 3-0 do Grêmio lá em dezembro de 2024. Fez 3 gols. Fez 3 gols em cima do Universidade Central, mas levou 2. Então, assim, o time tem essa facilidade terrível de levar gol, porque não tem segurança, mas também é um time que faz gol. Todos os jogos o Corinthians faz gol, se eu não me engano, acho que o único praticamente que o Corinthians não fez gol foi esse, né? Agora do Barcelona de Guayaquil foi horrível, foi horrível. Então o time tem essa capacidade de fazer gol e de virar esse placar aí que tá praticamente nos deixando fora da Libertadores, da fase de grupo. É difícil, é difícil. Eu, como corintiano há muitos anos, assim, desde criança, eu já vi muitas viradas, mas também já vi muita esperança depositada no time e ela não acontecer. Já vi demais. E isso é o que mais acontece nos últimos anos. Eu ter esperança de uma virada, esperança de uma classificação e ela não vir. Então, basicamente, a gente se coloca numa posição de tristeza e dizer, poxa, já era.
Já era. Se o Corinthians vence de 3-0, pra mim vai ser maravilhoso. Ir pros pênaltis, ok, vamos lá, seja o que Deus quiser. Então, mas a dificuldade hoje que eu vejo do time não é só fazer os 3 gols, mas é não levar gol. Esse é o grande problema, né? E a postura do Ramon Dias não é o de técnico do Corinthians. Ele desdenha, ele só vive de passado. Então, ontem a entrevista dele foi lamentável. Eu tive até mais raiva ainda depois de ver a entrevista dele do que outra coisa. A entrevista dele foi medonha, foi desrespeitosa, literalmente. Então, eu particularmente não acredito nessa virada. Mas espero vir aqui semana que vem gravar um vídeo feliz da vida, né? Comemorando a nossa classificação. Espero, espero. Mas vamos ver o que, é que vai ser. E, sinceramente, falar aqui pra vocês: Paulista pra mim não vale nada. O Corinthians é o maior campeão do Paulista. Então, pra quê? É uma pré-temporada de luxo. Não levo esse jogo contra o Santos tão a sério. Eu, né, como torcedora. Acho que a nossa temporada depende muito mais do Campeonato Brasileiro, de uma Copa Libertadores, provavelmente de uma Copa do Brasil, do que de um Paulista. Então, não é tão importante como a mídia quer acreditar que seja pra gente. E aproveitando, não esquece de curtir, compartilha para os amigos, deixa aí a sua inscrição, porque favorece muito aqui o canal para crescer. Eu sei que tá pequeno, mas tenho fé que vai aumentar. E é isso, vai Corinthians!